Aleluia. Louvado seja o teu Espírito Santo. Engrandecido seja o Senhor que fez os céus e a terra. Engrandecido seja o Pai, seja o Filho e seja o Espírito Santo na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Salve os nossos amados irmãos e irmãs com a paz de Cristo. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Que o Senhor venha abençoar a nossa casa. Hoje é culto da família, a qual nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas, pelos seus sinais e prodígios operados em nossas vidas, pelos milagres em nossas vidas e por todo o seu amor, pela sua bondade, graça e misericórdia. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, pelos teus livramentos. Muito obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos livrar, Senhor. Muito obrigado pela tua mão estar estendida sobre nós, Pai. E o Senhor não permitir que nada de errado, nem nada de mal nos aconteça, nem a nós, nem os nossos parentes, familiares, amigos, irmãos, a todos aqueles, ó Pai, que clamam, Senhor, a todos aqueles que têm, Senhor, se colocado, Senhor, nos teus caminhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, nesta noite, Senhor, oh Deus, engrandecer o teu nome. Muito obrigado pelo café da manhã, Senhor. Muito obrigado pelo almoço, muito obrigado pelo lanche. Muito obrigado, Pai, pelo jantar, pelo teto, Pai, que temos para encostar as nossas cabeças. Muito obrigado pela cama. Muito obrigado pelo chinelo, o sapato, a sandália nos nossos pés. Muito obrigado pela roupa, Senhor, que está no nosso corpo. Que o Senhor continue abençoando teus filhos, filhas, a tua casa, o teu povo. Que o Senhor continue, Senhor, suprindo, Deus, todas as nossas necessidades. Seja elas, Pai, não aquelas que pedimos ao Senhor, mas sim as que estão dentro da vontade do Senhor, que está no teu propósito, a que está no coração do Senhor para as nossas vidas. Porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, opera em nós, opera com teu poder, opera com teus milagres, opera, Senhor, com as tuas maravilhas. Opera, Pai, grandiosamente na minha vida, na vida dos nossos, Pai. Em nome de Jesus, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, oh Deus, dos nossos vizinhos. Opera, Senhor, na vida da tua igreja. Opera, Pai, em nome de Jesus Cristo, em cada área da nossa vida, conforme a vontade e o desejo do coração do Senhor. Oh Deus, vai transformando, Senhor, cada área da nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando, vai tirando, Pai, aquilo que não te agrada, vai acrescentando aquilo que falta em nós, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que o Senhor venha, ó Deus, colocar em nossos corações, venha colocar na nossa mente, Pai, no nosso corpo, na nossa alma, o desejo, Pai, de estarmos, Senhor, constantemente, Senhor, buscando a tua face, Senhor, buscando o teu Espírito Santo. Ó Deus, nos renovando, nos transformando, Senhor, e nos colocando de acordo com os propósitos e desejos do coração do Senhor. Te adoro, Pai, te louvo e engrandeço o teu nome, Pai. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar neste culto, na minha vida, na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar nos louvores, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba, Pai, tudo aquilo, ó Deus, que, ó Senhor, vier de nós, da nossa boca, Pai, que possa subir até o teu trono, que o Senhor possa receber um cheiro agradável e suave nas suas narinas. Opera, Senhor, neste culto, Pai, transforma as vidas que aqui vão estar, Pai. Oh, Deus, transforma vidas, Senhor, que vão, Senhor, oh, Senhor, ouvir os louvores, que vão, Senhor, ouvir a tua palavra, que teu Espírito Santo possa operar grandiosamente, poderosamente, conforme o desejo do coração do Senhor para a vida de cada um de nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Eu quero, antes de começar a louvar, eu quero aqui estar lendo lá no Salmo 22, a partir do versículo 3, que diz assim: porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e esperaram em ti. Confiaram e não ficaram confundidos. Então, Senhor, em nome de Jesus, a ti, Pai, nós oramos, a ti, Pai, nós nos consagramos, a ti, Pai, nós confiamos, ó Deus, colocamos a nossa fé em ti. E tenho a certeza e a plena convicção de que o Senhor não nos deixará confundidos, de que o Senhor não nos deixará, e que o Senhor irá fazer o teu sobrenatural, que o Senhor irá fazer os teus milagres, que o Senhor irá operar grandiosamente na vida dos teus filhos, das tuas filhas, na vida do teu povo, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Pelo menos vou tentar. Amém? Louvado seja o Senhor. Grande, grande é o Senhor. Aleluia. Amém, pessoal? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só de usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, me conhece. Quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a tua palavra e enche-me até que te ache só de perdão. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
transforma-me, enche-me e usa-me, sondar-me, quebrantar-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tuas misericórdias, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tuas misericórdias, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
Agradecido seja, Senhor. Oh, aleluia. Graças a Deus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, considerando o Criador, pra sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim,
Aleluia, Deus. Pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço de desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais me aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, Nunca pare de adorar. libera a palavra, profetiza sem parar. O caminho descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O caminho descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O caminho descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O caminho descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais me aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra,
profetiza sem parar. Os cabelos descansa, cura, recompensa vem, sem demora. 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 Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. Os cabelos descansa, cura, recompensa vem, sem demora. 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 Vou voar, vou
Jesus, quero convidar o pastor Carlos Salles, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vou passar a palavra para o pastor mais cedo. Nós vamos ouvir a palavra mais cedo hoje, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que já fizeste em nossas vidas e por tudo que ainda hás de fazer, Pai. Muito obrigado pela vida do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto, por ter nos enviado o teu Filho, o teu único Filho, por amor a nós. Muito obrigado, Pai, por não exigir e não nos afastar do Senhor, mesmo quando estamos errados, mesmo quando estamos em desobediência, mesmo quando estamos não da forma que o Senhor nos quer. Mesmo assim, o Senhor está sempre pronto a nos socorrer. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, soberano sobre todo o céu, sobre toda a terra, todo domínio e todo poder está na palma das tuas mãos, ó Pai. O Senhor tem todo o domínio, Pai, nos céus e na terra. Ó Deus, em tudo que nele há. Pai, toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, as nossas vidas nas tuas mãos, abençoa as nossas vidas, toma a vida do pastor Carlos Salles, seja com ele, Senhor. Abençoa a sua vida, renova, restaura, revigora, dá vigor, dá força, dá ânimo, Pai. E muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu operar, pelo teu agir. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Opera, Senhor, grandiosamente conforme a tua vontade, conforme o teu querer, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia esteja presente todos os dias em nossas vidas, nos capacitando, nos aprimorando. Aprimora o teu filho, Senhor, cada dia mais e mais, conforme a tua vontade e desejo do coração do Senhor, conforme os planos e projetos que o Senhor tem para a vida dele, para o ministério, para tudo aquilo pelo qual o Senhor o chamou, pelo propósito que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus, com a nossa vida, Senhor, com o ministério, Pai, com o chamado que o Senhor colocou em nossas mãos. Assim, Senhor, que o Senhor venha abençoar do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, do alto da cabeça, o pastor Carlos Salles, e que ele seja totalmente, Pai, restaurado, renovado pelo poder do teu Espírito Santo. Que não seja ele falando, mas que venha do Senhor, venha do coração do Senhor para os nossos corações. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. O Senhor é bom, todo tempo nosso Deus, Ele é maravilhoso para conosco. Eu quero te convidar, sem mais delongas, para nós estarmos abrindo a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Eu quero dar uma pincelada, aleluia, nesse texto, para nós estarmos buscando ao Senhor aí e nos enchendo dessa palavra gloriosa do nosso Deus. Amém? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém? Efésios 6, a partir do verso 10. Glórias a Deus. Vai dizer assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual nós somos embaixadores em cadeias, para que possamos falar do Senhor livremente, como convém nos falar. Amém? Como convém falar a todos nós. O apóstolo Paulo que escreve, e ele, aleluia, está pedindo oração por ele, mas também foi otorgado a mim e a você, conforme está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, diz Cristo. No versículo 19 ele vai dizer, portanto, ide, ele está enviando a cada um de nós para pregar o Evangelho. Portanto, ide pregar o Evangelho a todos os povos e nações, ensinando-os a guardar os meus mandamentos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Gosto muito desse texto de Efésios. Ele vai falar a respeito de tudo o que o Senhor tem para conosco. E nós já destrinchamos esse texto algumas vezes, e eu quero trazer em forma aí de estudo, né? Essa palavra, para que o Senhor venha aí nos ajudar, né? Que o Senhor venha fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e que nós sejamos aí firmados, né? Nessa palavra maravilhosa. Então, a declaração, a nossa luta não é contra carne e sangue. A declaração nossa, luta contra carne e sangue, significa que, glórias a Deus, que não lutamos contra os seres humanos, mas a verdadeira batalha, ela é com os principados e potestades nas regiões celestes. Amém? Então nós vamos estar aí lutando, né? Então a batalha é contra um exército de seres malignos que faz oposição à obra de Deus. Por isso mesmo, aleluia, o versículo explica que guerreamos contra os principados e potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Meu amado irmão, nós precisamos entender. Eu vejo quantas pessoas fazer acampamento, se acamparem, e as pessoas saem para um acampamento, ou as pessoas ou melhor dizendo, vão para uma floresta, algum lugar, e nesses lugares há uma preparação para as pessoas ficarem ali, para não serem atacadas pelos animais. Uma das coisas principais que as pessoas fazem é acender uma fogueira. As pessoas acendem uma fogueira, e além de acender uma fogueira, as pessoas têm que ter um acampamento bom. E esse acampamento, ele tem que estar com vigia, né? Tem que vigiar esse acampamento. Então, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, porque a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, nos arrependemos do pecado que nós cometemos, nós fazemos oposição às obras das trevas. E não pensa você que vai ficar ileso, que não vai. O inimigo de nossas almas, ele fica furioso com aqueles que decidem por Cristo, aqueles que querem viver em santidade, aqueles que tomam verdadeiramente a cruz de Cristo. Ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faço mais aliança com as trevas, mas as minhas alianças, aleluia, ela é com o reino dos céus. E a gente precisa entender que essa aliança que nós fazemos com Deus, nós fazemos oposição à obra das trevas, porque quando nós nos convertemos,
Talvez tenha um filho lá passando por uma situação difícil. Nós começamos a colocar o joelho no chão, nós começamos a orar, nós começamos a clamar. Talvez tenha um tio, tenha uma tia que está passando por um processo de uma doença, já tomou todos os remédios, já passou por todos os médicos, e a gente sabe que aquela enfermidade que ela está passando não é uma enfermidade por causa de remédio, por causa de recursos da medicina, mas sim por obra das trevas. A gente começa a orar, se opõe aos inimigos de nossa alma, e essa situação nos coloca em pé de guerra contra o inimigo. Então não pense que você, a partir do momento que aceita Jesus, as coisas vão ficar tranquilas, porque não vão. É necessário que nós venhamos estar orando, é necessário que a gente precisa, aleluia, que nós precisamos ler a Bíblia, é necessário que nós venhamos estar em jejum, é necessário que nós tenhamos que estar em oração. Então, há uma luta vigente da obra de Cristo contra a obra do Satanás. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar: não, eu quero verdadeiramente estar me resguardando atrás da cruz de Cristo. Eu quero estar protegido, eu quero estar firmado. E para que nós venhamos ficar firmados, para que nós venhamos ficar protegidos, a gente precisa verdadeiramente fechar as brechas. Assim conforme Neemias, ele fecha as brechas ali dos muros de Jerusalém. Você vê quando ele pede carta ao rei Assuero e fala que precisa voltar a Jerusalém, porque as portas da cidade estão queimadas, os muros estão com brechas, derrubados. A primeira coisa que ele faz para reconstruir a cidade é tapar as brechas dos muros e colocar os portões na cidade. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar reavendo essas coisas. Nós precisamos tapar as brechas. O que são as brechas na nossa vida? A Bíblia vai dizer que os nossos olhos são, ou melhor dizendo, os nossos olhos é a porta da alma. E se os nossos olhos são a porta da alma, a gente precisa fechar as brechas. A gente lembra quando as crianças vêm para a escolinha, olha a boquinha no que fala, olha os olhinhos, o que vê, e a gente precisa estar nos resguardando. Olha, a palavra do Senhor vai dizer: se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será mau, estará em profundas trevas. E a gente sabe que a gente não quer ficar em profundas trevas. A gente precisa então estar buscando o Senhor. E o Senhor chega a dizer: se os nossos olhos nos fazem pecar, que nós venhamos arrancar os nossos olhos e lançar fora de nós, porque é melhor entrar no céu cego do que ir para o inferno com os dois olhos. E assim sucessivamente, ele fala as mãos, ele fala os pés, e a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, então estar tomando uma atitude. A melhor atitude a ser tomada é orar, é jejuar. A melhor atitude a ser tomada é se arrepender, é buscar o Senhor em espírito, em verdade. Então o Senhor tem trago ao nosso coração essa palavra. E o último culto nós pregamos aí a respeito do que trouxe. Eu disse que o Senhor estava requerendo a cada um de nós de volta. E tem acontecido isso, meu amado irmão. Não pensa que é como se diz assim: não, eu no domingo eu vou para o culto, depois do culto eu almoço, depois do culto eu vou ver um futebol, depois do culto eu vou ver isso, vou ver aquilo, e acabou. Não. A gente precisa, a cada dia, conforme nós alimentamos o nosso corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma. E trago algumas palavras, conforme eu disse, a respeito de um louvor de Fernanda Brum, que muitos estão perdidos na casa do Pai. E há uma necessidade, meu amado irmão, de nós reavermos a nossa condição em estar dentro da casa de Deus. A gente não pode estar de qualquer maneira dentro da casa do Senhor. A gente precisa nos santificar diante do Senhor. E não tem acontecido isso. A igreja tem parecido um local de passeio, conforme um shopping, conforme uma praça pública, conforme o Cristo Redentor, conforme o Pão de Açúcar. E não é bem assim. A igreja é lugar da gente chorar. A igreja é lugar da gente
se arrepender, igreja local, da gente firmar o nosso compromisso com Cristo. Então, há uma necessidade minha e tua de nós estarmos aí fazendo isso conosco mesmo, porque o pastor não conhece a minha vida, a missionária não conhece a minha vida, o diácono, a diaconisa não conhece a minha vida, e muitas pessoas, amados irmãos, estão, como eu posso dizer, vestida de lobos, com pés de estão de lobos vestidos com pele de ovelhas. Então, chega o lobo dentro da igreja, estão ali com um casaquinho de ovelha, né? Coloca aquela orelhinha de ovelha, aquele macacãozinho, conforme diz a Parmalat, né? Parmalat tinha aqueles bichinhos, né? Tudo assim, mas a gente precisa entender, amados irmãos, que temos que tirar essa capa, lançar fora e falar assim: ô Senhor, eu quero estar de cara aberta, peito aberto diante do Senhor, e eu preciso ser sarado, eu preciso ser restaurado. É isso que o Senhor quer de nós, mas muitas vezes não tem acontecido. Nós vivemos numa aparência, e essa aparência não vai nos levar para o céu. A gente precisa colocar por terra tudo que não procede do Senhor. Então, foi o apóstolo Paulo que fez essa exortação acerca da batalha espiritual que os crentes enfrentam, escrevendo aos crentes de Efésios. Ele exorta sobre a realidade do conflito que todo redimido está envolvido e ensina como o crente deve encarar essa guerra, essa luta que não é contra a carne e o sangue. Aleluia! Ela perdura até o final da presente era, até o dia glorioso do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós estamos vendo aqui a respeito disso? Nós estamos vendo que há uma luta para mim, sendo pastor, há uma luta para minha esposa sendo missionária, há uma luta para você sendo diaconisa, há uma luta para cada um de nós até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por causa disso que a salvação não é uma vez e uma vez para sempre. Nós precisamos, como o ditado popular diz, nós precisamos matar um leão por dia. Nós precisamos a cada dia estar vencendo as forças do mal. Nós precisamos a cada dia estar olhando para dentro de nós e expurgando todos os pecados. Nós precisamos ter a orientação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então nós precisamos falar conosco. E às vezes a gente está dentro de casa, ou lavando a roupa, ou varrendo um quintal, ou dirigindo o carro, ou trabalhando no serviço de pedreiro, marceneiro, ou advocacia, e os pensamentos estão na nossa cabeça. E aqueles pensamentos que a gente fala, não, isso é coisa da minha cabeça, não, muitas vezes é o Espírito Santo conversando conosco, e ele falando, não é assim que devemos proceder. Então nós precisamos tomar rumo, aleluia, da nossa vida. Nós precisamos falar, não, eu preciso desta orientação que está vindo do céu. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue. A palavra carne aparece na Bíblia em diferentes contextos, e por isso assume diferente significado. Há um sentido usual no Novo Testamento, em que a palavra carne significa a natureza humana corrompida pelo pecado. Mas quando o apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, ele aplica a palavra carne como significado, com a própria constituição humana, com as suas limitações e fragilidades. O apóstolo faz uso da combinação carne e sangue outras vezes em suas epístolas. Escrevendo aos crentes da Galácia, ele disse que seu ministério não estava fundamentado no conselho de carne e sangue, ou seja, não estava fundamentado numa limitada e frágil aprovação humana, mas na escolha do próprio Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Ele também explicou aos coríntios que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com isso, ele faz uma indicação da importância da doutrina da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então, quando nós olhamos
essas palavras a respeito de carne, e essa que ele traz em Gálatas, eu gosto muito dessa palavra. Por causa de quê? Porque nós não precisamos de aprovação humana. Às vezes a gente olha as pessoas indoutas, né? E a gente olha, o próprio Senhor Jesus Cristo, os conterrâneos deles, quem ensinou a estas palavras? A gente olha, Pedro era ignorante, mas na primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, a gente olha o quanto o Espírito Santo o aprovou, né? Então, a gente vê que ali não é sabedoria humana, mas é sabedoria espiritual. Então, o Cristo da cruz, o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, ele prepara cada um de nós para essa missão, para essa obra magnífica. E eu louvo a Deus, porque Ele tem feito tudo isso. Eu louvo e engrandeço ao Senhor pelas suas maravilhas, porque o Senhor tem verdadeiramente nos escolhido e feito maravilhas. Aleluia, em certa ocasião, Jesus também usou a expressão carne e sangue, nesse mesmo sentido. Sua intenção era apontar a debilidades humanas, ou melhor dizendo, debilidades humanas, não apenas físicas, mas também mentais. Mateus capítulo 16, versículo 17. Portanto, o ensino de que a nossa luta não é contra a carne e sangue enfatiza que, de fato, somos participantes de uma batalha que não é fácil. Não estamos lutando simplesmente contra a fraqueza da existência humana, mas contra inimigos muito mais perigosos. Então, às vezes, a gente pensa que nós estamos lutando assim, com facilidade. A gente pensa que nós não temos que lutar porque nós somos cristãos, porque Jesus já venceu por nós ali na cruz do Calvário, porque nós somos salvos pela graça, mas continua a nossa luta assim, dia a dia, e o inimigo de nossas almas, ele vai atacar onde nós temos mais fragilidades, nas nossas debilidades. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Nossa luta é contra os principados e potestades. Após dizer isso, que a nossa luta é contra, aleluia, não é contra carne e sangue, Paulo imediatamente identifica quem são os novos, aleluia, os nossos, melhor dizendo, verdadeiros inimigos. Ele diz que lutamos contra os principados e potestades. Com isso, ele apresenta muito claramente a realidade das hostes espirituais dos seres malignos que governam este mundo tenebroso. Isso significa que o reino das trevas não é composto por forças desorganizadas e sem propósitos, mas por seres que se organizam numa hierarquia bem definida e se empenham em fazer oposição à obra de Deus e ao seu povo. Em outras palavras, o texto bíblico está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, porque na realidade lutamos mesmo contra o diabo e os demônios que estão sob o seu controle. Então é uma luta assim ferrenha, é uma luta que, se não fosse o Espírito Santo, a gente não tinha a mínima chance. Mas a gente precisa saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não nos abandona. Os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor. Mas nós precisamos a cada momento, amados irmãos, abrir a nossa boca. Nós não podemos ficar de boca fechada. A gente precisa falar: Espírito Santo, venha com a tua força, com o teu poder. Venha, Senhor, envia os teus anjos poderosos para estar nos ajudando, para estar nos fortalecendo. A gente precisa clamar ao Senhor. A gente precisa, conforme nós temos falado dia após dia aqui, a gente precisa falar: Espírito Santo, meu filho vai sair para trabalhar. Olha, meu filho, meu marido vai sair para trabalhar. Que os teus anjos estejam acampados ao redor dele. Minha nora,
também vai, olha para ela, olha para dentro da minha casa, passa com a tua vassoura de fogo, Espírito Santo, venha com o teu socorro, venha com o teu poder, venha, Senhor Deus, colocar os teus anjos aos portões da minha casa. Senhor, quando eu pegar a direção do meu carro, que não seja eu dirigindo, mas que seja o Senhor está olhando. Então a gente precisa estar falando com Deus, a gente precisa estar se aproximando dEle, colocando diante dEle todas as coisas que nós necessitamos e precisamos. Tem situações, amados irmãos, no trabalho, talvez apareça uma dona lá, sem pudor, a gente precisa falar: olha, Espírito Santo, essa dona aí, fala com que, aleluia, ela fica bem distante de mim. A gente precisa estar orando, a gente precisa estar clamando ao Senhor para que Ele venha nos ajudar a estar vencendo as obras das trevas, amém? Então, se fortaleça no Senhor, busque ao Senhor. Nós precisamos estar indo de encontro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, esses anjos caídos são autoridades que dominam este mundo das trevas. Aqui, porém, é necessário fazer uma observação acerca da soberania divina. O fato desses principados e potestades serem governantes deste mundo tenebroso não significa que eles agem à parte do poder e do controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Diz o salmista: do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Então, os principados e potestades das trevas não são autônomos, eles não são seres soberanos que fazem tudo o que deseja fazer. Satanás e seus anjos só podem atuar dentro dos limites estabelecidos por Deus. Então, há aí um controle de Deus sobre todas as coisas. Como diz o Lutero, Satanás é um cachorro de coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus lhe permite. Também W. Hendrickson explica o governo desses seres malignos nesse mundo, dizendo que, sob a providência permissiva de Deus, esses seres controlam tiranicamente o mundo da ignorância, do pecado e da tristeza. Então, eles só vão agir segundo, como eu posso dizer, a legalidade. A legalidade, aquele que dá legalidade às trevas, aquele que abre a porta, aí o inimigo ele entra. E a gente precisa fechar as portas conforme a palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, quando o Senhor envia um anjo da morte ali no Egito. Ele instrui o seu povo, está marcando com sangue a verga das portas. E no Novo Testamento, quando essa palavra vem ao meu coração, ao teu coração, significa que o sangue de Jesus que está sobre a nossa cabeça, ele nos protege de todo o mal. Porque assim conforme foi derramado o sangue de Cristo ali na cruz do Calvário, esse sangue de Cristo, ele é aspergido sobre a sua igreja, ele é aspergido sobre os seus filhos. Mas aquele que deixa as vergas das portas sem o sangue de Cristo, sendo avisado por Cristo que tem que passar o sangue na verga das portas, aquele que não faz, ele abre as portas para que o anjo da morte entre. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo o quê? Ouvindo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero colocar aí diante de você uma palavra a qual o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar, nós precisamos colocar a nossa vida no altar. E às vezes, em determinado tempo da nossa vida, conforme a caminhada, a gente vai relaxando em relação a essas coisas. Mas o Espírito Santo, ele nos alerta. O Espírito Santo, ele vai falar conosco, ele vai dizer assim: olha, pastor Carlos, está na hora de você jejuar, está na hora de você
reaver algumas coisas que você não fazia, ou melhor dizendo, você fazia antes, mas deixou de fazer. Também o Espírito Santo fala com você. Está na hora de você olhar para a minha palavra, observar mais. Está na hora de você deixar um pouquinho o lazer de lado. Está na hora de você buscar a minha face. Então o Espírito Santo ele vai e vem até nós para estar nos instruindo em tudo aquilo que nós precisamos ouvir da sua voz. Então tenha aí um coração aberto para ouvir tudo que Deus tem falado com cada um de nós. Então, os principados e potestades que lutamos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, a expressão regiões celestes aqui deve ser entendida como sendo o reino extraterreno. Isso é a esfera acima da terra e abaixo do céu, que é morada de Deus. Então, não se pode confundir o significado de regiões celestes nesse texto com outras explicações de expressões semelhantes que falam do lar dos redimidos com Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, 20, 2, 6 e 3, 10. Então, como lutar? A luta que não é contra carne e sangue. Ao mesmo tempo em que Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, e identifica nossos verdadeiros oponentes, ele ainda se preocupa em explicar como devemos lutar essa guerra, se nossa luta não é contra carne e sangue. Obviamente, nossas armas nessa batalha também não devem ser humanas. É verdade que os principados e potestades já foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário, conforme está em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Contudo, isso não significa que agora eles estão inoperantes. Eles são inimigos derrotados, que estão destinados ao juízo eterno no lago de fogo, mas ainda tentam causar o maior estrago possível antes de sua ruína completa. Então, o apóstolo explica que a única maneira de resistir aos ataques do diabo é estando vestido da armadura completa de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11. Se nossa luta não é contra carne e sangue, então não temos nenhuma chance de vitória se usarmos nossas próprias armas. Aqueles que tentam lutar contra os principados e potestades, lançando mão da sua própria força, de sua própria capacidade, de seus próprios méritos, jamais terão sucesso nessa guerra. Mas a armadura de Deus capacita o crente de forma suficiente a permanecer firme contra as investidas malignas. Paulo ainda enfatiza que o cristão deve vestir a armadura completa de Deus. Efésios capítulo 6, 13. Nenhuma de suas partes deve ser esquecida ou negligenciada. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra inimigos superiores aos homens em força e poder. Contudo, vestidos de armadura de Deus, podemos descansar na certeza que estamos habilitados a resistir o dia mau. Amém? Então precisamos buscar ao Senhor. Na leitura da palavra, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor também na oração. Nós precisamos buscar ao Senhor, estar orando, aleluia, a cada momento. Nós não podemos esquecer de buscar ao Senhor. Nós precisamos a cada dia estar nos consagrando. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós estamos revestidos da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Espírito, calçado dos pés com a preparação do Evangelho da paz. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos colocar
a nossa vida naquele que vive, naquele que reina para todo sempre. Então, você tem aí um respaldo da palavra de Deus para estar lutando contra esses principados e potestades. Mas nós precisamos estar, como diz a palavra do Senhor, nós precisamos estar nos alimentando da palavra, comendo a palavra. Nós precisamos estar nos colocando assim como Jesus. Jesus, ele orava a todo tempo ao Pai, conforme os apóstolos, conforme os profetas. A gente precisa vigiar em todo tempo, porque o inimigo de nossas almas, ele vem com a pressão violenta para nos derrubar. E nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem vai nos dar vitória. É Ele quem vai fazer com que eu, com que você, com que nós estejamos indo muito mais além. Então, tem lutas, amados irmãos, que a gente tem lutado aí anos a fio. E às vezes a gente cansa, a gente entrega os pontos, a gente fala assim, eu entrego isso na mão de Deus. E às vezes a gente entrega na mão de Deus, mas a gente fala assim, é como se fosse algo que a gente comprou, um presente que a gente comprou e a gente não usa. A gente deixa embrulhado ali no canto da casa e aquilo vai passando esquecido, a gente vai deixando. Muitas vezes aquilo é uma pedra de tropeço, muitas vezes aquilo é um acúmulo, né, dentro de casa, e a gente não faz nada com aquilo. E a gente precisa falar assim, eu quero deixar nas mãos de Deus, mas eu quero estar intercedendo a Deus para que Deus esteja agindo com poder e vontade. A gente precisa ser conforme aquela mulher que importunava aquele juiz. Ela todos os dias estava na porta do juiz. É uma parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz assim, eu não temo os homens, não temo a Deus. Mas, contudo, por causa que essa mulher todos os dias, ela tira a minha paz, ela me importuna, todos os dias ela está aqui batendo na minha porta. Que mulher chata! Eu vou resolver o caso dela para ver se ela vai embora, para ver se ela me deixa em paz. E a mulher estava ali com a chatice dela, olha, eu tenho uma causa para você julgar. Ela não tinha dinheiro, é uma mulher pobre, mas ela estava ali, sabia que ele era o melhor juiz da cidade, sabia que aquele juiz poderia resolver o seu problema, e ela estava todo dia ali. E às vezes a gente tem um problema dentro de casa, talvez a gente está orando para o filho sair das drogas, para o filho sair do crime, para o filho sair da prostituição. Também a gente pode falar uma filha, a gente pode falar um marido que está ali na bebediça, a gente pode falar uma esposa que está passando por uma situação difícil, e às vezes a gente fala assim, não, já entreguei na mão do Senhor, não vou orar mais não. A gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar clamando, a gente precisa falar com o Pai, olha Pai, essa situação não é para mim mais, eu não aguento mais, mas eu quero todo dia estar lembrando o Senhor que eu preciso desse caso resolvido, eu preciso da tua mão potente, fazer a diferença na minha vida, e a gente precisa orar, porque a palavra do Senhor diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, quanto for tarde, jamais se desviará dele. A gente precisa orar, a gente precisa clamar, falar, eu não criei filho para o mundo, mas eu criei filho para a glória de Deus. A gente precisa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu consagrei ele nas tuas mãos, Senhor, eu enquanto podia, eu pegava nas mãos dele, levava para a tua casa, mas é agora, Senhor, eu peço ao Senhor que onde quer que ele esteja, que o Senhor pegue a mão dele e leve para a tua casa. A gente precisa falar, traz enjoo meu marido está bebendo, que na hora que ele beber uma cachaça tem um rato lá, e ele olha para aquele rato, e ele não vai beber uma cachaça. Se meu marido estiver se prostituindo, eu vou orar ao Senhor, o Senhor vai enjoar ele dessa situação. A gente precisa clamar ao Senhor, a gente precisa pedir ao Senhor socorro para as nossas situações. E às vezes, amados irmãos, a gente cruza os braços e fala, não, descansei, deixei nas mãos do Senhor. Não, a gente precisa continuar orando. A gente precisa tratar essas situações que nós temos diante de nós com responsabilidade. Talvez a gente fique irresponsável com as nossas obrigações, talvez a gente fique irresponsável com as nossas responsabilidades.
A gente quer descansar, a gente quer deixar de lado, mas a gente precisa continuar falando com Deus. Deus, olha, tem uma causa ainda para ser resolvida. E o Senhor não deixa nada de lado, o Senhor resolve todas as coisas. E eu creio em Ti. E conforme eu creio em Ti, eu sei que a minha resposta ela não vem do homem. A minha resposta vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Então, meu amado irmão, a gente tem algo assim, muito mais excelente aí para resolver, e eu preciso estar contigo aí, você precisa estar comigo, nós precisamos estar juntos, numa só fé, num só propósito, num só amor, numa só determinação, e a gente precisa colocar diante do Senhor e falar: Senhor, nós vamos lutar, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Então, temos aí um propósito de oração que eu coloquei diante aí dos meus amados irmãos, e eu quero contigo, nós estamos aí orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando ao Senhor, não vamos deixar de lado, não vamos descansar, enquanto nós não alcançarmos o que nós temos buscado. Eu tenho um propósito aí, diante do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, de ver a igreja do Senhor, com seus sinais, com suas maravilhas, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor e falar: Senhor, olha, assim conforme o Senhor for ano passado, o Senhor ainda é até agora, e eu confio nas tuas mãos potentes, eu confio que o Senhor vai operar, que o Senhor vai fazer maravilhas, eu confio que o Senhor vai agir com poder e vontade. Então, eu tenho aqui alguns motivos de oração. Os motivos de oração são variados, e podem incluir o fortalecimento da fé, o desenvolvimento de um relacionamento com Deus, a busca por sabedoria e direção, o pedido de cura e a intercessão pela paz, salvação e o bem-estar dos outros e da sociedade. Orações podem também focar, aleluia, no crescimento pessoal e espiritual, como o aumento da fé e do amor, a luta contra a tentação e a busca por um propósito divino, motivos relacionados a Deus e ao crescimento pessoal, desenvolver um relacionamento com Deus. A oração é uma forma de se conectar mais intimamente com o divino, com Deus, com o celeste, buscando compreender a sua natureza amorosa e recebendo respostas, fortalecer a fé e a confiança. Orar, ajudar a manter-se firme na fé e aumentar a crença e a confiança com Deus, especialmente em tempos difíceis, buscar sabedoria e direção, pedir orientação divina para tomar decisões importantes na vida, como o discernimento sobre a vontade de Deus, obter força. A oração pode dar força para resistir à tentação e superar desafios, aumentar o amor e o discernimento, pedir a Deus que aperfeiçoe o amor e a capacidade de discernimento nas pessoas, motivos relacionados aos outros e à sociedade, saúde e cura, orar pela saúde e cura dos enfermos, glórias a Deus, bem como pela restauração, paz e justiça, pedir a paz nas nações, a justiça divina e a atuação das autoridades, salvação dos não crentes, orar pela salvação e pela conversão de pessoas que não conhecem a fé. Família, orar pela unidade, o amor, o fortalecimento das famílias, para que os filhos e os pais sejam abençoados. Ajudar o próximo, orar um pelos outros, demonstrando o amor e unidade. Interceder pelo bem-estar da igreja e de toda a comunidade. Outros motivos de oração: o avanço do Evangelho, orar para que a mensagem do Evangelho se espalhe e seja honrada. Desmantelamento do mal, pedir a Deus a destruição das obras de Satanás e de seus demônios. Realização de maravilhas, orar para que Deus faça sinais e prodígios por meio de seu povo. Serviço ao Senhor, pedir para que os dons, talentos sejam usados no serviço de Deus. Aleluia. Nós precisamos então colocar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, dizendo a Ele: nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor venha agir no nosso meio de uma maneira assim gloriosíssima. Também o jejum. O jejum é uma poderosa ferramenta que não deve ser negligenciada. Faz parte de uma vida que busca por uma conexão íntima com Deus. E um teólogo renomado afirmou que o jejum é uma chave para o cristão, além dele exortar a igreja para que não deixasse de lado essa disciplina espiritual. Uma chave para a vida cristã de sucesso que se encontra na Bíblia foi perdida, deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje. Essa chave é o jejum. A natureza do jejum. O jejum é essencialmente a abstenção de comida por um período específico, com o objetivo de focar em oração e meditação sobre as Escrituras. Pode incluir, em períodos menores, a privação da ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contexto. Também possui variações que admitem a abstinência parcial, incluindo apenas determinados grupos de alimentos, porém permitindo outros. Tendo o termo jejum, vem da palavra grega nestes, que significa não comer. Esse ato de renúncia voluntária é capaz de trabalhar em nós a mortificação da carne e submeter a nossa vontade a Deus. O jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o processo da rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e seus apetites, levando-nos a desejar sem impedimentos as coisas celestiais. O jejum é mencionado diversas vezes nas Sagradas Escrituras, sendo uma prática recomendada e vivida tanto no Antigo como no Novo Testamento. Personagens como Moisés, Davi e a própria rainha Esther jejuaram em momentos de grande angústia ou decisão, buscando a direção de Deus. No Novo Testamento, Jesus não apenas jejuou, mas também ensinou sobre a importância do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, reforçando que o foco deve estar na motivação interna, não no reconhecimento externo. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 16. Há um chamado divino para que a igreja contemporânea redescubra a prática do jejum e dessa forma avance a uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. O propósito do jejum, o principal objetivo do jejum não é a manipulação de Deus para obter o que desejamos, mas aprofundar a nossa dependência dele, purificar os nossos corações, renovar as nossas mentes. É um tempo para separar o trivial do essencial, reduzindo as distrações para ouvir mais atentamente a voz de Deus. No jejum enfrentamos nossas próprias fraquezas, aprendemos a buscar forças em Deus, não em nós mesmos. Benefícios do jejum: além dos benefícios espirituais inquestionáveis, o jejum oferece vantagens físicas como a desintoxicação do corpo e a melhoria da função mental. Entretanto, é crucial abordar o jejum com cautela e preferencialmente sob a orientação médica, especialmente em jejuns prolongados ou para indivíduos com condições de saúde pré-existentes. Jejuar é mais do que simplesmente obter-se de comida. É um ato de humanidade entregue a Deus, buscando a purificação e alimentando com a sua vontade. À medida que nos privamos do que é material, somos alimentados e espiritualmente fortalecidos em nossa fé.
Mas você, quando jejuar, unja a sua cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai que em secreto o vê. E seu pai que em secreto o vê, ele lhe dará a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. O jejum é uma ferramenta que não leva, aleluia, o jejum é uma ferramenta que nos leva a refletir sobre a nossa vida e nos arrepender dos nossos pecados e buscar a Deus com os corações sinceros e mãos limpas. É uma prática que, embora desafiadora, é repleta de ricas recompensas espirituais para aqueles que se dedicam a ela com oração, puros, intenções genuínas. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja derramando da sua glória, do seu poder, do teu sobrenatural. Nós venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não ouça somente as palavras do pastor Carlos, mas pratique. Seja um praticante da palavra. Esteja buscando ao Senhor. É tempo de nós estarmos nos renovando. É tempo de nós estarmos buscando um novo avivamento para esse tempo ao qual Deus tem aí nos impulsionado a aprender mais dele, a aproximarmos mais dele. Então, que venhamos em nome de Jesus Cristo estar nos lavando, remindo, sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Senhor Deus. Deus de Israel, porque tudo que o Senhor faz é bom. A tua palavra é boa, perfeita e agradável para conosco. Assim, nos ensina, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos aproximando mais de Ti. Nos ensina, Senhor Deus, a ser, Senhor Deus, uma bênção nas Tuas mãos. Olha para nós, ó Pai, com um olhar favorável. Esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do Teu poder, da Tua unção, do Teu sobrenatural. Que venhamos, ó Pai, a estar sendo, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Deus de Israel, homens e mulheres, ó Pai, destinados, ó Pai, a estar sendo revolucionando essa terra, assim conforme o Senhor revolucionou. Porque o Senhor disse, Senhor Deus, que se nós tivéssemos fé, tamanho de um grão de mostarda, Pai, nós diríamos a um monte, sai daqui e passa para o outro lado, e ele passaria. O Senhor disse, Senhor Deus, se nós tivéssemos fé, nós faria obras ainda maiores do que o Senhor fez. Então nos ajuda, Pai. Esteja, Senhor Deus, nos preparando, ó Pai, que nós possamos ser capacitados, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Sara, Senhor Deus, a Tua terra, sara os Teus filhos, sara as famílias, ó Pai. Sara, Senhor Deus, das doenças, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a ir muito mais além, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, para todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, e amém, e amém. Se Deus é por nós, quem será contra até aqui, nos ajudou, Senhor. Por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata, e a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até sexta-feira, quando nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Fica na paz.